For the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written. Amém? Todos acharam? 2 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 11, diz assim: Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e ao amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais. Pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Essa semana, sábado, eu tive uma experiência com o meu filho, com meus 2 filhos. Nós fomos ao shopping, depois de almoçarmos, eles me pediram para comprar sorvete para eles. E os 2, eles amam sorvete. É a sobremesa preferida dos 2, sorvete. Pode estar frio, o que for, eles querem tomar sorvete. E aí a gente foi aquelas ilhas que tem no meio do shopping, uma ilha do McDonald's. O Davi pediu um sundae e o Natan pediu um Mac Colosso. Mac Colosso é um sorvetão, o nome já fala, é um colosso, né? E na hora que a mulher do balcão, ela pôs o sorvete, depois ela foi pôr a cobertura. E na hora que ela pôs a cobertura escorreu na lateral do sorvete, no cascão. E aí eu vi que ela ficou meio assim e tal, e ela foi tentar limpar, mas viu que não dava para limpar, e eu vi que ela foi em direção ao lixo. Eu falei: moça, não precisa jogar fora, não tem problema. Ela falou assim: mas moço, nós temos um padrão. Se alguém ver eu entregando esse sorvete para você, eu posso ter problemas no meu trabalho. E ela abriu o lixo e jogou o sorvete inteiro. Porque esteticamente fugiu do padrão que o McDonald's exige. E ela fez outro sorvete e deu para o meu filho. Aí eu percebi que tudo à nossa volta existe um padrão. E um padrão que muitas vezes nós exigimos. Por exemplo, nós estabelecemos um padrão para os professores. Nós queremos que nossos filhos, eles tenham aulas com professores bem capacitados, professores que estão sempre se reciclando, professores que estudam, que têm uma boa didática para dar aula. E quando isso não acontece, ou a gente tira o nosso filho da escola, se for um curso de violão, de alguma coisa, a gente tira. Se a gente está fazendo o curso, a gente reclama.
vai lá no órgão onde que a gente pode fazer reclamação, principalmente se a gente estiver pagando. Porque a gente tem um padrão, e a gente estabelece um padrão elevado. Para os professores, para os políticos, a mesma coisa. A gente quer que os políticos sejam honestos, capazes, tenham um bom conhecimento daquilo que eles estão fazendo, das leis. E quando isso não acontece, a gente não vota mais nele, ou pelo menos deveria fazer isso. Quando eles não agem de acordo com o padrão, a gente não vota ou não deveria mais votar. Isso acontece também no campo, na área dos advogados. Se a gente contrata um advogado e ele não age de acordo com aquilo que a gente espera, ele não é bom naquilo que ele faz, porque a gente quer um padrão elevado, de qualidade. Então a gente descarta também ele. Isso acontece com um comerciante. Eu não sei quantos de vocês estão acostumados a fazer compras pela internet, pelo Mercado Livre. No Mercado Livre você avalia a pessoa que te vendeu. E lá tem um índice de quantas vendas aquela pessoa fez, qual o nível dele de qualidade nas vendas, no atendimento. E por ali você consegue ver, peraí, eu estou comprando com um bom comerciante. Porque a gente estabelece um padrão. Se a gente não é bem atendido num restaurante, em uma loja, a gente não volta mais. E a gente reclama. Existe hoje uma página no Facebook onde eu não devo ir em Bauru. Ali é para você reclamar, para você falar. Por quê? Porque não atingiu o padrão de qualidade que você gostaria. Isso acontece também com o pastor também. Quando o pastor não atinge o padrão de qualidade que a gente gostaria, ou a gente sai da igreja ou tira o pastor fora. Pedreiro, a mesma coisa. Quem está construindo sabe. Se o pedreiro não age de acordo com o padrão que você esperava dele, você troca o pedreiro, você manda embora. E a nossa sociedade tem um padrão também que eles esperam de nós cristãos. Eles também olham para nós e eles esperam algo de nós. Por isso nós vamos começar uma série hoje, a vida pública. E ali tem uma foto de alguém que está com o celular na mão. A ideia é o seguinte, que hoje não existe mais privacidade. Onde você está, as pessoas estão te filmando. Se você falar uma bobeira, tem alguém gravando. Quando um político fala alguma coisa errada, alguém grava. Quando um policial age de forma incorreta, tem alguém ali filmando. As pessoas estão de olho na gente. E a gente se proclama evangélicos, cristãos, e as pessoas esperam um padrão de nós. Às vezes um padrão errado, um padrão distorcido. A sociedade, ela tem um padrão para a humanidade. A nossa sociedade, ela olha para a humanidade e ela imagina como que o homem deveria ser. Por exemplo, William Shakespeare, ele diz o seguinte: se os homens fossem constantes, seriam perfeitos. Para William Shakespeare, o padrão de um homem ideal, de um ser humano ideal, é ser constante, ser firme, não desistir das coisas facilmente. Para Schopenhauer, por exemplo, o perfeito homem do mundo seria aquele que jamais hesitasse por decisão e nunca agisse por precipitação. Para Schopenhauer, ele acredita que um homem perfeito é aquele que não fica hesitando para tomar uma decisão. Já viu pessoas que têm dificuldade de tomar decisões? Demora, não sei se é agora. Você vai casar ou não vai, meu filho? Então, eu estou vendo. Tem pessoas que entram na loja, mas faz os vendedores passar apertado, passar mal. Eu conheço um cara assim. Ele está aqui nesta noite. Tem dificuldade às vezes de decidir e olha, vai comprar um tênis, faz o vendedor descer as 100 caixas que tem daquele tênis. Daí ele olha e fala, não é bem esse que eu gostaria. Então, para Schopenhauer ele fala, o homem perfeito é aquele que não tem dificuldade de tomar decisão, mas também não age por precipitação, não age no impulso.
Ele não demora para decidir, mas também não age movido pelo impulso. Para Arnaldo Jabor, ele diz: se você busca o homem perfeito, pode continuar vendo novela das 6. Eles não existem nesse conceito que você imagina. Ele já é um pessimista, ele fala: o homem perfeito, do jeito que você imagina, ele não existe. Num outro texto dele, ele vai dizer assim: se você quer um homem perfeito, procure um evangélico. Um homem que é fiel. Mas se prepare para as consequências que vão vir junto com esse homem. Maria Dvorek, ela diz o seguinte: homem perfeito é aquele que sabe ser elegante, inteligente e leal. Olha aí, ó. Elegante, inteligente e leal. Agora, a mulher perfeita é aquela que não exige que ele seja nada disso. Heron Rosa, ela diz: o homem perfeito é aquele que constantemente procura corrigir suas imperfeições. Então é até um paradoxo aqui. Ele é perfeito, mas ele procura corrigir suas imperfeições. E a Vanessa Pimentel, essa é a melhor que eu achei, gente. O homem perfeito é o Mário Bros. Ele atravessa o mar, a terra e o céu pela sua princesa. Para quem não sabe, o Mário Bros é um personagem de desenho e de jogos. É um encanador, e ele está à procura da sua amada, ele tenta salvar ela, e ele atravessa um monte de dificuldades por ela. Então ela está dizendo, ela está sendo cômica, ó, o homem perfeito é aquele personagem do desenho, porque na vida real ele não existe. Você vê que a sociedade, ela estabelece um padrão elevado para a humanidade, e alguns chegam ao ponto de serem pessimistas. Olha, não existe, continua vendo novela das 6. E constantemente nós estamos sendo observados também, porque as pessoas esperam ver em nós um certo padrão de qualidade. Para a nossa sociedade, perfeição é ser constante, é não ser indeciso, cauteloso, elegante, inteligente, leal e alguém que está sempre corrigindo suas imperfeições. Esse é o padrão que a nossa sociedade espera do ser humano. E existe também um padrão para os cristãos. E a sociedade está constantemente te observando. Mas aí nós temos que ir para a Bíblia. Qual é o padrão? Não é a sociedade que vai dizer para nós qual é o nosso padrão. Quem vai dizer para nós qual é o padrão de qualidade de um verdadeiro cristão é a Bíblia. E hoje nós vamos ver, através desta carta de Pedro, algumas qualidades, um padrão bíblico que nós cristãos devemos ter. Então, em primeiro lugar, qual o padrão bíblico para nós cristãos? O primeiro padrão de qualidade é a virtude. Olha o que diz o versículo 5. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai virtude à vossa fé. Acrescente virtude. Vocês têm fé em Jesus? Vocês têm uma fé bem solidificada, bem doutrinada, bem estruturada na doutrina bíblica? Vocês têm fé? Então, acrescente à fé de vocês virtude. E a palavra virtude aqui é excelência. A ideia de Pedro aqui é o seguinte: a vida do cristão precisa refletir a excelência do caráter de Cristo. A vida do cristão precisa refletir a excelência do caráter de Cristo. Veja que o padrão para nós cristãos é muito mais elevado do que o padrão que o mundo espera de nós. O padrão para nós é refletir a excelência do caráter de Cristo. É isso que Deus espera de nós. Esse é o padrão de qualidade. Um outro padrão de qualidade é o conhecimento. Versículo 5 diz: por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, olha o que Pedro diz: empregue todo o vosso esforço, se esforcem para isso. Acrescentem virtude, ou seja, procurem se parecer com Cristo no seu caráter. E agora ele diz: e a esta virtude você acrescenta conhecimento.
Não basta apenas buscar ter um caráter como o de Cristo, você também tem que ter conhecimento. E conhecimento aqui é a capacidade de lidar de forma certa e adequada com a vida. Existem várias questões da nossa vida que nós temos que lidar com elas. E nós precisamos de conhecimento para lidar com elas, de forma adequada. Existem situações que nós vamos precisar de sabedoria para lidar com elas. A educação de um filho, uma crise no casamento, um problema financeiro, um problema no trabalho. Nós precisamos de conhecimento, e esse conhecimento não vem através de uma experiência mística, esotérica, mas é através das Escrituras. Nós temos que buscar na Bíblia. Então, o que Deus espera de nós? Quais são as qualificações que Deus espera de nós? Primeiro é virtude, que o nosso caráter se pareça com o de Cristo. Segundo, que a gente tenha conhecimento para lidar com as situações da vida que vão surgir. Esse conhecimento você não adquire na faculdade. Tem gente que sai com um doutorado da faculdade, mas não sabe lidar com uma crise, por exemplo, com os filhos. Esse conhecimento nós vamos adquirir através da palavra de Deus, e Deus espera isso de nós, que a gente tenha essa capacidade. Uma outra qualidade que Deus espera de nós é o domínio próprio, versículo 6. E o domínio próprio ao conhecimento. Então você tem que acrescentar ao conhecimento o domínio próprio. Domínio próprio é autocontrole. Não sei quem disse, mas uma pessoa aí disse o seguinte, que você descobre que você é um pecador através de duas coisas. Primeiro, através da Bíblia. E a outra forma é no trânsito. Quando você lê a Bíblia, você descobre que você é um pecador. E depois no trânsito. Quando você passa perto de um radar. Quando alguém te fecha. Quando alguém toma a sua vaga na hora que você está quase entrando. Nós precisamos de domínio próprio, que é autocontrole. Provérbios 16, 32, olha o que diz. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. Melhor é quem demora para ficar irado do que alguém que é poderoso. E o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. A Bíblia diz para nós qual é o padrão de qualidade que Deus espera de nós. Primeiro, que a gente tenha um caráter que expresse o caráter de Cristo. Segundo, que a gente tenha conhecimento e saiba lidar com as dificuldades da vida, com sabedoria. Em terceiro, que a gente tenha domínio próprio, autocontrole no trabalho, com os filhos, com a esposa, com o marido, com os irmãos, no trânsito. Quando alguém faz alguma coisa que não te agradou, você vai às vezes num restaurante, se você talvez não foi bem atendido pelo garçom, e aí vem aquela vontade de tratar mal o garçom, porque eu estou pagando isso aqui, eu exijo que eu seja bem tratado. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter domínio próprio, autocontrole. Em quarto lugar, diz que nós temos que ter perseverança. Versículo 6 ainda diz, e a perseverança ao domínio próprio. Perseverança é uma paciência. É ter paciência diante de uma dificuldade, mas não é uma paciência qualquer. A palavra aqui no grego, a ideia é o seguinte, é ter paciência com louvor. Porque às vezes a gente está passando por um momento difícil, a gente fala, estou aguentando aí, estou perseverando, mas não louva a Deus. A perseverança que Deus espera de nós é uma paciência com louvor, com triunfo. O domínio próprio, a ideia do domínio próprio é que a gente saiba lidar com os prazeres da vida, que a gente tenha domínio sobre a nossa carne, e saiba dizer não aos prazeres que são pecaminosos, e saiba controlar o nosso temperamento. Isso é o domínio próprio. A perseverança é a capacidade de lidar com o sofrimento. O domínio próprio tem a ver mais com a nossa inclinação para o pecado e o nosso temperamento. A perseverança tem a ver com o sofrimento. E Deus espera de nós que a gente passe pelo sofrimento com perseverança, sem desistir. Mas não apenas perseverando, mas adorando a Deus. Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte:
O cristão tempera suas lágrimas com uma alegria indizível e cheia de glória. Vive com os pés no vale, mas com o coração no céu. Ergue a voz para louvar a Deus, não apenas depois da vitória, mas a fim de alcançar a vitória. Gloria-se nas fraquezas, canta nas prisões e marcha resoluto, mesmo que seja para o martírio. É isso que Deus espera de nós. Olha o padrão de Deus. A gente tem que ter um caráter como o de Cristo. A gente tem que perseverar, ter domínio próprio, perseverar. A gente tem que ter sabedoria para lidar com as dificuldades da vida. Esse é o padrão de Deus. Em quinto lugar, piedade. Versículo 6 diz: e o domínio próprio é o conhecimento, e a perseverança é o domínio próprio, e a piedade é a perseverança. Qual é a qualidade que Deus espera de nós? Que a gente seja piedoso. Que nós sejamos piedosos. E o que é piedade? Piedade é a consciência prática de Deus em todos os aspectos da vida. É a ideia de que nós não podemos tirar Deus das nossas esferas da vida. Eu não posso apenas ter Deus na igreja. Deus, ele tem que estar de forma prática quando eu estou negociando, por exemplo. Quando eu estou vendendo ou comprando, Deus tem que estar ali de forma prática. Quando eu estou vendo televisão, eu não posso, olha Deus, agora nesse momento eu vou ver um negócio aqui, o Senhor não pode estar presente. Eu vou ver um negócio aqui que é meio, nem meus filhos podem ver isso aí. Piedade é quando Deus está presente de forma prática em todas as áreas da nossa vida. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. No trabalho, na escola, nos relacionamentos, na hora do lazer, em todos os momentos da vida. O que é um homem piedoso então? Uma mulher piedosa? É alguém que traz Deus para todas as áreas da vida. E que procura fazer com que Deus seja glorificado em tudo que vai fazer. Se eu vou assistir um filme, eu tenho que perguntar: Deus vai ser glorificado ao ver esse filme? Deus vai ser glorificado quando eu estiver olhando ali e tiver uma cena picante? Deus vai ser glorificado quando eu estiver negociando e eu for desonesto? É isso que eu tenho que perguntar. E uma pessoa piedosa, ela traz Deus para todas as áreas da vida. Ela não faz uma separação, como eu disse semana passada, uma dicotomia. Quando nós estamos no templo, Deus está presente. Agora, na segunda-feira, Deus, dá um tempo aí, espera aí que eu tenho que fazer uns negócios, que o Senhor não pode estar junto comigo. Isso não pode. Uma outra qualidade, a sexta, é a fraternidade. Versículo 7 diz: e a fraternidade é a piedade. Fraternidade é amar como se ama um irmão de sangue. A ideia de fraternidade é o amor por um irmão de sangue. Deus espera que nós amemos o nosso próximo como nós amamos um irmão de sangue. Irmão de sangue é o seguinte: nós não amamos ele por causa dos méritos que ele tem, mas é apesar dos deméritos. Apesar das fraquezas, dos defeitos de caráter, nós amamos, porque é nosso irmão. E Deus espera isso de nós, que a gente ame as pessoas apesar dos defeitos que elas têm. E que a gente leve as cargas delas. Em último lugar, ele diz, versículo 7, e a fraternidade é a piedade, e o amor à fraternidade, você deve acrescentar o amor. Amor aqui é a ideia de sacrifício, é o amor sacrificial, incondicional. 1 João 3,16 diz: conhecemos o amor nisto, ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha o padrão que Deus estabelece para nós. João 13,
34 e o 35 diz: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros. De que maneira? Como eu os amei. E como que Jesus nos amou, irmãos? Através de um amor sacrificial. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão. A sociedade vai saber. Eles vão saber o quê? Que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, qual é o padrão bíblico para nós cristãos? Que a gente tenha um caráter que expresse o caráter de Cristo. Que a gente tenha conhecimento, sabedoria para lidar com as situações da vida. Que a gente tenha domínio próprio, saiba controlar os nervos e controlar também as paixões pecaminosas. Que a gente tenha perseverança, que a gente louve a Deus em meio ao sofrimento. Que a gente seja uma pessoa piedosa e que nós sejamos fraternos, que a gente ame as pessoas apesar dos defeitos que ela tem e que a gente se sacrifique pelo nosso irmão. Esse é o padrão. Veja que o padrão é muito elevado. Todas essas características aqui nada mais são do que o próprio Cristo. O que a Bíblia espera de nós é que nós sejamos como Cristo. Esse é o padrão, por isso que o padrão é muito elevado. Agora, quais as consequências de não se ter uma vida segundo o padrão de qualidade bíblica? Número 1, a pessoa fica ociosa e infrutífera. Versículo 8 diz: pois se essas coisas existirem, se tudo isso que eu falei para vocês, essas 7 características, existirem na vida de vocês, e aumentarem em vocês, elas não vos deixarão ociosos. Mas o contrário também é verdade. Se elas não existirem, vocês se tornarão ociosos e infrutíferos. Mas se essas coisas existirem e aumentarem, elas não deixarão vocês ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quais as consequências de não termos essas virtudes? Ociosidade e sermos infrutíferos. Ocioso é alguém que não produz nada. Ele é infrutífero. É inútil. Uma outra consequência é que nós seremos cegos. Versículo 9 diz: pois aquele em quem essas coisas não existirem, aquele em quem essas coisas não existirem, está cego. Vê somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. É uma pessoa que está cega no pecado, não consegue enxergar o que Deus fez e o que ele deveria ser. Ele acha que está bom o padrão dele, o estilo de vida dele. Não, está bom, rapaz, eu já consigo ir na igreja de domingo, já melhorei bastante, está bom o meu padrão. Ele está cego. Em terceiro e último lugar diz, esse é o pior, uma pessoa em quem essas virtudes elas não se revelam, é uma pessoa que não foi salva. Ou pelo menos atesta, a sua vida é uma demonstração de que não houve salvação. Versículo 10 e 11 diz: portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição. Ele está dizendo, se esforcem para que o chamado, Deus não chamou vocês das trevas para a luz? Então, se esforcem para que o chamado e a eleição, o fato de Deus ter escolhido vocês, seja firmado, seja atestado. É como se fosse um carimbo de certificado. E como que esse carimbo certifica que nós fomos chamados das trevas? Que nós fomos eleitos, escolhidos por Deus, quando essas virtudes aparecem em nós. Ele diz, porque fazendo isso, não tropeçarei jamais, pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em quem essas qualidades não aparecem, essa pessoa se torna infrutífera e ociosa, ela está cega e ela não está demonstrando que ela foi salva, que ela foi chamada das trevas, que ela foi escolhida por Deus. Agora, como que é possível, gente? A gente refletir um caráter como o de Cristo, a gente ter conhecimento, sabedoria para lidar com as situações difíceis da vida, nós termos domínio próprio, perseverança,
sermos piedosos, trazermos Deus para todas as áreas da nossa vida, amarmos com amor fraternal e com amor sacrificial. Como é possível isso? Vamos ser honestos. Como é possível viver dessa forma? Então, em primeiro lugar, tudo que precisamos para ter uma vida com o padrão bíblico, com esse padrão bíblico, já nos foi dado. Olha o que diz o versículo 3. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade. Deus nos deu essa capacidade para vivermos assim. E como que a gente recebe esse poder? Versículo 3, a parte B, ele diz: a gente recebe pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Pedro está dizendo, esse poder, para nós vivermos dessa forma, nós vamos adquirir esse poder através do conhecimento de Cristo. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, e aqui não é apenas um conhecimento intelectual, é um conhecimento experimental. É um conhecimento relacional. Você conhece a sua esposa mais do que o seu vizinho conhece a sua esposa, por exemplo. Seu vizinho conhece pelo nome, sabe talvez onde ela trabalha, mas você conhece de se relacionar. E é esse conhecimento relacional que vai nos dar poder para vivermos de acordo com o padrão que Deus estabeleceu. Ele nos deu tudo, a Bíblia diz. Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Tudo. E Ele deu isso porque Ele comprou. Ele comprou isso para nós, na cruz. Ele comprou isso. Essa capacidade para termos um caráter como o de Cristo, para termos conhecimento, domínio próprio, perseverança, sermos piedosos, amarmos com amor fraternal e com amor sacrificial. Então, o conhecimento do Evangelho é o que vai me dar graça para viver de acordo com esse padrão. E o conhecimento do Evangelho revela duas coisas. Revela quem eu sou, que eu sou fraco, que eu sou incapaz. É isso que o Evangelho diz. O que é o Evangelho? O Evangelho diz que alguém teve que me salvar. Se alguém teve que me salvar, é porque eu sou fraco. Eu sou incapaz. E não foi salvar de qualquer jeito, porque minha situação era terrível. Não era qualquer sangue que poderia pagar o meu pecado. Tinha que ser o sangue de alguém perfeito. Alguém que fosse homem e que também fosse Deus. Olha o grau da nossa dificuldade. Mas o Evangelho também revela as promessas de Deus. Olha o que diz o versículo 4. Pelas quais Ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Pedro está dizendo o seguinte: Deus nos deu poder para vivermos de acordo com o padrão. Esse poder nós vamos adquirir através do conhecimento de Cristo, através do Evangelho. E o Evangelho fala das promessas de Deus para nós. E quando nós aprendemos sobre as promessas, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Isso é muito sério. Quais são as promessas de Deus para nós? Primeiro, perdão. João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado. Romanos 8,1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha que promessa poderosa. Romanos 5,1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. São promessas de perdão. O Evangelho também nos dá promessas de sermos feitos filhos de Deus. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, todos aqueles que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos, o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A promessa também de termos um corpo glorioso. 1 Coríntios 15,52 diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha que promessa gloriosa. 1 Coríntios 15,42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, e ressuscitará imperecível. Então nós temos promessas de perdão, promessa de sermos feitos filhos de Deus e promessas de termos um corpo glorioso. E tudo isso foi comprado para nós na cruz. E quando nós aprendemos sobre essas promessas, nós recebemos poder para vivermos de acordo com o padrão que Deus estabeleceu para nós. O que a Bíblia nos leva a observar é que, para nós vivermos de acordo com o padrão bíblico, Deus nos capacita para isso. E essa capacidade foi comprada na cruz. Quando Cristo morreu, Ele não apenas nos perdoou, mas Ele também comprou a nossa santificação, a capacidade de vivermos de acordo com o padrão bíblico. A cruz não é apenas, o ato da cruz não fala apenas de perdão, mas fala também que Cristo comprou a nossa santidade. E quando nós olhamos para a cruz, é isso que a cruz fala para nós. Por isso, para vivermos de acordo com o padrão bíblico, nós temos que estar constantemente olhando para o que Cristo fez. E quando nós olhamos para o que Cristo fez por nós, a gente aprende que Ele comprou para nós a capacidade de vivermos de acordo com o caráter dele, por exemplo. E isso tem que mudar o nosso coração quando a gente olha para a cruz. Isso tem que nos constranger. Nós temos que olhar para isso aí que Cristo fez na cruz e sermos movidos a andar em obediência, porque Cristo comprou isso para nós, essa capacidade. Olha o que diz Oséias 11, versículo 1 e 2. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito o chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o amava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifícios a Balaíns, ou seja, a ídolos, e queimaram incenso os ídolos esculpidos. Quanto mais eu amava eles, mais eles se afastavam e se sujavam no pecado. Aí Oséias continua, versículo 3 e 4. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar. Eu ensinei eles a andar, tomando-os nos braços. Eles estavam todos sujos, mas eu tomei eles nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo. Eu tirei do pescoço deles o peso. E eu me inclinei para alimentar eles. Essa história de amor é o que Cristo fez conosco. Ele nos ensinou a andar. Nós estávamos num lamaçal, sujos. Ele nos tirou desse lamaçal e nos limpou. Tirou toda a sujeira que estava em nós. E para que essa sujeira saísse, nós fomos lavados no seu sangue. E nós estávamos nus. Então ele tirou a sua roupa e nos vestiu. E agora ele diz: sejam fiéis a mim. Olha o que eu fiz por vocês. Sejam fiéis a mim. Hoje de manhã eu dei um exemplo. Imagine um homem chega para sua esposa e diz: olha, eu nunca vou trair você, mas eu não te amo. Eu não vou trair porque eu tenho medo. Medo
das consequências financeiras, medo de ficar sozinho, medo de ter que pagar pensão. Eu vou ser fiel, eu nunca vou trair você com outra mulher, mas eu não te amo. Uma mulher gostaria de ter um marido assim? Que é fiel, mas que não ama? Deus também não quer. Deus não quer que a gente o obedeça por medo. Olha, Deus, eu vou obedecer, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho medo de perder algumas coisas que eu tenho, de ser castigado. Eu vou ser obediente, porque eu quero ganhar mais coisas do Senhor, eu tenho interesses com o Senhor, mas eu não te amo. O que Deus espera de nós é uma obediência por amor. Ele está dizendo, eu fiz tudo isso para Israel, eu ensinei eles a andar, e Deus fez isso com você. Ele te tirou do lamaçal, Ele te limpou, e agora Ele diz, seja fiel a mim, por amor a mim, pelo que eu fiz por você. 2 Coríntios 5,14 diz, pois o amor de Cristo nos constrange. O amor que Deus teve por nós, que Cristo teve por nós, nos constrange. A palavra constranger quer dizer fazer pressão, comprimir, forçar, impelir. O que Paulo está dizendo é que o amor que Deus tem por mim, quando eu olho o que Ele fez, quando eu vejo que Ele limpou a minha sujeira e me vestiu com a sua própria roupa, quando eu vejo que Ele me amou quando eu não merecia ser amado, quando eu olho para tudo isso, isso me constrange, isso me pressiona, isso me comprime, isso me força a obedecer a Deus, a andar nos caminhos de Deus. Isso me força. Sabe o que é mais interessante? Nessa caminhada que nós temos que trilhar, na busca de termos um padrão bíblico, nessa caminhada essa caminhada árdua, dura, que nós temos que buscar, Pedro diz, se esforcem, não vai ser fácil, e nessa caminhada, nós vamos nos sujar. Sabe o que é mais lindo? Deus não vai pegar a gente, Cristo não vai pegar a gente e olhar, está fora do padrão, e abrir a lixeira e nos jogar lá. Ele não vai fazer isso. Mas a Bíblia diz que todas as vezes que nos sujarmos e nós formos até Ele e pedirmos perdão, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos limpar de todo o pecado. E isso tem que nos constranger ainda mais. Cristo diz, olhe para o que eu fiz. Eu amei vocês. Eu dei as minhas vestes para vocês. Eu paguei o pecado de vocês. Agora o que eu peço é que vocês, nesse relacionamento que vocês têm comigo, que vocês sejam fiéis, mas que a fidelidade de vocês seja por amor. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos orar. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my